Eu queria, nessa noite, louvar a Deus pela vida do pastor Anderson Costa, sua esposa, irmã Mary, certo? Mari. Deus abençoe vocês. Eu queria convidar o pastor para nos trazer esta noite o que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Amém. Estamos num culto. Pai, muito obrigado por essa honra que o Senhor nos dá de ter o teu servo, a sua esposa, aqui conosco esta noite. E junto conosco, dando um brado de vitória. Tome ele, Senhor, da forma que o Senhor quiser. Fale conosco, que o seu Espírito tenha liberdade. Eu não sei o que aconteceu aqui semana passada, mas hoje aqui é Betel, Senhor. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no seu nome, tu está. E se tu está, tem coisa acontecendo aqui, Pai. Eu vou pedir só para os vencedores aplaudirem ao Senhor. Graças a Deus. Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, para nós é com muita alegria que estamos aqui nesta noite junto com o pastor, que é um amigo, que é uma referência. Eu lembro a primeira vez que eu vi o pastor Luizinho pregando, eu era um jovem líder de mocidade, e eu não esqueço a palavra até hoje, isso faz quase 20 anos, irmãos, né? E o pastor foi uma referência para mim. Eu me lembro, foi na igreja do pastor Daniel, quando no Ipanema ainda era lá embaixo, o pastor pregou uma palavra ali que foi marcante para a minha vida, se tornou um referencial. E hoje o Senhor me dá essa honra de estar junto com os irmãos. Eu vou usar a Bíblia aqui no celular e deixar uma palavra para a igreja nesta noite reunida neste lugar, nesse lugar onde nós estamos reunidos para glorificar a Deus por mais essa vitória, irmão, por mais essa bênção. Né? Aqui estão as luzes desse palco, mas só por detrás das cortinas, quem sabe verdadeiramente, né, para chegar até aqui e ver essa luz brilhar, o que o pastor teve que passar para chegar até aqui, né? Mas nós glorificamos a Deus porque ele chegou. Então quero parabenizar o pastor, juntamente com a pastora e todo o ministério em nome de Jesus, e glorificar a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Eu fiquei pensando, Deus, qual é a palavra que o Senhor gostaria que nós meditássemos, e veio um texto, na verdade um versículo em um texto, Atos, capítulo de número 9, no versículo de número 15, eu vou ler com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Esse versículo aqui, irmão, ele é bem interessante, que ele faz parte de um texto onde fala do chamado de Saulo. E dentro desse versículo, nós temos aqui 3 lições, a qual nós podemos nesta noite tirar proveito deste momento que nós estamos vivendo. Observe que, primeiro, fala da escolha de Deus. O versículo começa dizendo assim: disse, porém, o Senhor. Quem disse foi Deus. E nós vamos aprender que a escolha vem de Deus. Quem escolhe é Deus. Diferentemente, às vezes, né, na área profissional, que nós nos aperfeiçoamos, estudamos, nos capacitamos, procuramos, né, recursos. Aqui é diferente. É Deus que escolhe. O versículo começa dizendo: disse, porém, o Senhor, vai. Observe, Deus dando a orientação a Ananias. O Ernesto Guinini, há uma frase num livro dele que eu li, ele diz assim: quem chama o homem para trabalhar na seara santa é Deus. Sua voz é clara, inconfundível, definida, cheia de poder e de graça. Quem chama é Deus. A segunda lição que nós vamos aprender é que quando Deus ele chama, existe um propósito para aquilo que Deus ele chama.
Ou seja, o versículo continua dizendo que para levar o meu nome, observe, Deus escolhe com um propósito. Qual é o propósito? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis. Ou seja, o para aqui revela o propósito, levar o meu nome. Saulo estava sendo escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios. Aqui fala do propósito. É bem interessante, eu li um livro do pastor Mike Murdock, 3 coisas que são importantes para a nossa vida. Se você nunca leu esse livro, até gostaria de indicar esse livro, é muito interessante. E as 3 coisas que ele fala, 3 coisas mais importantes em nossa vida, ele diz que a primeira coisa é o Espírito Santo. A segunda coisa ele diz que é a semente, ou a semeadura. E o terceiro ele diz que é o propósito, onde ele também diz desígnio. E quando nós olhamos para esse versículo, dizendo que Deus escolheu, é Ele que escolhe, e o motivo para levar, aqui fala do propósito. Só que existe uma terceira lição, que é a respeito do escolhido. Observe que é Deus quem chama. Quem chamou foi Deus, pastor Luiz. E Ele chama para um propósito. E uma das coisas mais importantes na nossa vida é nós sabermos para o que nós nascemos. Mike Murdock diz que nós nascemos para resolver problema. E nós sabemos a nossa vocação quando nós temos prazer por aquilo que nós fazemos. Mas não só isso, ele fala que vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Aqui fala do escolhido. Ou seja, eu comecei a ouvir o louvor do pastor, e principalmente essa faixa, que é o tema, Eu Escolhi Te Adorar. Escutei junto com a minha esposa, e esse louvor, pastor, ele trouxe uma reação em mim, de tentar entrar dentro da vida do compositor, e imaginar que, quando o compositor ele compõe aqui, parece que ele descreve aqui um sentimento de ter saído de um lugar, ter passado por uma situação, chegado de um outro lado, e ele diz assim: agora eu vou te louvar. E eu fiquei imaginando o pastor escrevendo, né? E me veio no coração a história de Moisés, pastor. A história de Moisés, quando Deus chama Moisés. Porque aqui é como se nós estivéssemos do outro lado do mar, pastor. Nós estamos tocando pandeiro nesta noite. Mas quando Deus escolhe, Deus chama, não se esqueça, é Ele que chama. E para que Ele chama? O propósito. Mas existe alguém que Ele chama. E quando Ele chama, esse alguém ele tem algumas marcas, irmão. Ele traz em sua vida, todo escolhido por Deus. Como nesta noite estamos diante de um aqui. E eu tenho certeza que nesse auditório muitos outros. Todo escolhido, ele traz marcas na sua vida. E eu fiquei pensando na vida de Moisés, quando no capítulo de número 3, Deus então se revela para ele aqui, para mostrar que tinha conhecimento do sofrimento que o povo estava tendo, e que agora estava o chamando, oficializando ele para uma missão, que era libertar o povo do Egito, da escravidão. Quando Deus chama Moisés, nós vamos ver que ele levanta alguns obstáculos, e são coisas que às vezes na nossa vida também acontecem. Todo escolhido, eu acredito que cantando esse louvor, eu escolhi te adorar, foi alguém que um dia também, como Moisés, recebeu um chamado de Deus. E olhando a vida de todos os homens que foram escolhidos por Deus, observe, eu vou ler o versículo, a primeira marca de um escolhido dentro do texto de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 10 e 11, nós vamos ver que a primeira marca de um escolhido é se achar incapaz. Quando Deus chama Moisés, Moisés ele se coloca como alguém incapaz. Observe que ele diz assim, versículo de número 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Observe a reação de Moisés diante do chamado. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Essa é a reação de Moisés diante da responsabilidade que ele vai ter aqui, que é de tirar o povo. Ele se acha incapaz. E às vezes essa
é também a nossa reação. Acredito que quando tudo começou, pastor, hoje já é o 7º, mas principalmente no início da chamada, quando veio e Deus chama, tenho certeza que a primeira sensação que vem é de incapacidade. É de olhar para si e dizer: quem sou eu? E essa é a reação que nós vamos ver aqui na vida de muitos personagens bíblicos que foram chamados por Deus. E esse é o lugar que Deus quer nos encontrar quando Ele chama alguém. Esse lugar da incapacidade de olhar para si e dizer: quem sou eu? Porque já foi dito aqui pelo pastor, quando você desaparece, Deus Ele aparece, irmão. Aleluia! E nós vamos ver então aqui que Moisés ele diz: quem sou eu? E é nesse momento que Deus criação, e vai se revelar aqui. Observe, tanto como Jeremias, que ele diz: eu sou uma criança. Olha só. E nós vamos ver aqui que parece que Moisés ainda, e Jeremias e outros, e às vezes até nós também não entendemos, que o negócio não é quem eu sou, mas é quem Ele é. É Ele. É Ele, irmão. É Ele que faz, é Ele que é. E é Ele que proporciona nesta noite tudo. Então nesta noite nós estamos aqui, e eu tenho certeza que diante do pastor, que hoje um referencial para nós, mas que se encontrou diante, quem sabe, de um chamado de Deus como nós, ou outros que aqui estão, que se acham incapazes. E Deus está dizendo nesta noite, como exemplo do pastor que está aqui: eu posso fazer com você também. Eu posso fazer na sua vida também. Aí você diz: quem sou eu? Aí Deus diz: você chegou no lugar certo. Você chegou nesse lugar, eu vou te levar. Aleluia. E você vai trazer o povo para esse lugar. Sabe para quê que Deus diz? Para me adorar. Nesta noite nós estamos aqui a convite do pastor Luiz, porque Deus preparou, aleluia, esse lugar para nós adorarmos a Deus, pelo chamado de alguém que disse ao Senhor: quem sou eu? E Deus disse: não é você, Luiz, sou eu que faço na sua vida, eu sou na sua vida. E quando você chega nesse lugar, aleluia, acontece isso que está acontecendo aqui nesta noite, porque é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para a adoração dEle, tudo é para Ele. Eu acho muito interessante. Eu acho que você ouviu esse louvor do pastor Luiz, e ele vai cantar aqui, e eu achei interessante porque ele usa uma frase do João Calvino, dentro do louvor, que o João Calvino declara assim, ó: exalto a Deus e não a mim mesmo, porque sua graça é que eu sou o que sou. João Calvino diz: é pela sua graça que eu sou o que eu sou. Tudo vem dele. Aleluia. É Ele, por Ele, que nesta noite nós estamos aqui. Quem está entendendo? Aleluia. Todo escolhido tem essa marca de sentir-se incapaz. É totalmente diferente quando nós encontramos dentro da igreja alguém que diz: não estou preparado, eu vou, pode contar comigo, eu vou conseguir. Mas pelo contrário, quando Deus aparece e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito para a sua vida. Você olha diante da missão que tem que tirar aquele povo do Egito, atravessar o mar e colocar numa terra, aleluia, você fala: não tem como, quem sou eu? Aí Deus diz: não é você, sou eu. Aleluia. E Deus nesta noite está dizendo: não é você, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. É Ele. Essa é a primeira marca, a marca da incapacidade. Me sinto incapaz. A segunda marca que eu encontro dentro desse texto, irmão, está no versículo de número, capítulo 4, versículo de número 1, de Êxodo. Por quê? Porque aqui nós vamos ver a segunda marca de um escolhido, que é o medo, às vezes, do descrédito, pastor. E ainda que nós não estamos buscando, entre aspas, você entende o que eu digo? Aprovação humana. Todos nós, irmão, que somos chamados por Deus, que temos um ministério, tenho certeza que toda essa preparação, ainda que seja 7 anos, vivenciando isso, sempre vem aquela coisa, né, do descrédito. E todo escolhido, irmão, tem essa marca, quando Deus chama. Por quê? Observe que quando o Moisés, ele lida aqui com o chamado, ele vai ter também essa preocupação que todos nós temos, que é de pensar: e o que as pessoas vão dizer?
que as pessoas vão falar? Por quê? Observe que no versículo de número 1 ele diz assim: então respondeu Moisés e diz: eis que não crerão em mim. Quando eu fui chamado por Deus, se tinha um lugar, pastor, que eu não queria dirigir igreja, é exatamente aonde eu estou. Que eu cresci ali. Eles conheciam a minha vida. E eu dizia: olha, todos os outros lugares, eu nem esperava. Está até aqui a missionária Elza. Nós, numa tarde da bênção, eu e minha esposa, ela veio, disse: abre a mão, filho, porque Deus está colocando nas tuas mãos a chave de uma igreja. Isso vai fazer 12 anos, irmão. E a gente tinha um ministério itinerante. Não era o propósito. Mas o medo também veio. O que as pessoas vão achar? Será que eles vão crer? E é interessante porque todo mundo passa por isso. Observe que o próprio Jesus, Isaías 53:1, olha o que o profeta messiânico diz: quem deu crédito à nossa pregação? A palavra crédito no hebraico aqui, segundo Strong, é aman, que quer dizer acreditar. Está dizendo, quem vai acreditar? Há 30 anos, pastor, daí para mais, quem olhou, quem sabe disse, desculpa a expressão, com todo respeito, pastor, esse neguinho não vai longe não. Não vai, olha da vida que ele veio. Não, esse negócio de Cristo vivo, de igreja, de trabalho, de ministério, de cantar. Alguém olhou e disse: não vai dar certo. E às vezes é isso que acontece. Nesta noite, ele é um referencial para nós que aqui estamos nesta noite. Do mesmo jeito que está acontecendo na vida dele, Deus está dizendo, ainda que o caminho seja diferente, Deus está dizendo, ainda que não acreditam, é uma marca de um escolhido, aleluia. Ele está dizendo: eu passei, eu cheguei aqui, eu venci. Jesus diz que nem no meio da família dele, aleluia, os irmãos dele acreditavam, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, aleluia. Eles olhavam, quando Jesus fazia algum milagre, eles diziam: mas não é esse aí o filho de Maria? Não é esse o filho de José o carpinteiro? Não é esse aí aquele moreninho, neguinho que andava? É ele que Deus toma por detrás das ovelhas e ele faz o que está fazendo, leva para outro país, coloca o nome para glorificar. Sabe o que é? Ele gosta disso. Ele gosta de descrédito. Quando alguém olha e diz: pastor Valdeci, não vai dar certo, não é esse não, isso daí é um investimento falido, isso é um investimento errado. Aí Deus diz: é meu projeto, vai levar meu... Levante as mãos, Deus está presente nesta noite. Só quem pode glorificar, aleluia, ao Senhor pela vida do desacreditado. Aleluia, aleluia. Alamanchor comanda. Aleluia, aleluia. É disso que Deus gosta. Deus olha assim, aleluia, e diz: é disso que eu gosto. É quando desacreditam, é quando olham e dizem: não tem como. Sabe por quê? Porque é aí que eu levo a glória, a honra e o louvor. Alguém olha e diz: sou eu um cão para você vir com um pedaço de madeira contra mim, rapaz? Aleluia. E é nesse momento que Deus se levanta e diz: agora você vai ver o meu nome ser glorificado na vida desse menor. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra? E eu acho maravilhoso, irmão, porque esse que diz assim, ninguém vai crer em mim, ele vai se tornar um ícone em Israel. Ele vai se tornar uma pessoa que a Bíblia diz que Deus falava com ele como um amigo fala com outro. Deus diz com profetas: eu falo em sonhos, em visões. Mas com meu servo Moisés, eu desço lá na tenda e converso com ele. Esse homem vai morrer, irmão. Deus vai tomar o seu corpo. E a Bíblia diz que não se levantará, tirando Jesus, outro homem como ele. Moisés nunca imaginou que a vida dele se tornaria aquilo. Ele está 40 anos no deserto devido a uma frustração que ele teve. Há 40 anos atrás, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão descreve. Havia se frustrado diante da situação. É bem interessante que o Charles, escrevendo
o seu livro sobre Davi, ele diz que nós vamos encontrar Davi no deserto sentado no poço, como se aquilo fosse um significado de que a vida de Moisés havia chegado no fundo do poço. E é nesse momento que ele passa 40 anos, 40 dentro da Bíblia tem a tipologia de provação, de luta, de dificuldade. Enquanto ele está lá trabalhando de pastor de ovelha para um hebreu era abominável. Quando José traz os teus irmãos para o Egito, ele diz, diga que vocês cuidam de qualquer coisa, que vocês fazem qualquer coisa, mas nunca diga que vocês são cuidador de ovelha, pastor de ovelha. Porque dentro da cultura egípcia era abominável, devido ao pelo, devido ao piolho, que era uma praga considerada para eles. E é ali que Deus encontra esse homem desacreditado. E leva ele e faz coisas extraordinárias através da vida dele. É a marca de um escolhido. A marca daquele medo se essa é a palavra correta, do descrédito. O que vão dizer? O que vão falar? O que vão pensar? Mas é maravilhoso que para cada uma desses obstáculos, Deus diz, não se preocupa, sabe por quê? Porque eu vou com você. Aleluia. 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 A terceira marca que eu encontro dentro do texto, Êxodo capítulo 4, versículo 10, a terceira marca de um escolhido é a limitação. Por quê? Observe que o texto vai dizer assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem de anteontem, nem ainda desde tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca. Aqui revela a incapacidade. Moisés se olha e ele diz assim, Deus, eu tenho incapacidade na minha vida, ou seja, há uma limitação. Alguns dizem que ele era gago. Outros vão dizer que ele tinha essa expressão dentro do texto em hebraico, aqui de pesado é kabed, que significa pesado de língua. Alguns dizem que ele tinha dificuldade devido a ter sido criado no Egito, e ele não conseguia falar com os hebreus com facilidade, havia perdido. Independentemente de tudo isso, nós vamos ver aqui que havia na vida dele uma limitação. E diante do chamado de Deus, nós sempre olhamos para as nossas limitações. Como é que eu vou fazer? Alguém dizem que Eude era um deficiente físico, e por isso que ele ficou sozinho com o rei. E com um canivete no bolso, ele tira e ele mata o rei com o que ele tinha. As nossas limitações não limitam o poder de Deus. As limitações do Senhor, pastor, não sei quais são, não limitou o poder de Deus sobre a sua vida. E não limitará. Coisas ainda maiores virão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei nesta noite, você que está aqui também é um escolhido. Eu não sei as suas limitações. Às vezes de algum é falar. Às vezes de outro é propriamente a família que nasce, que nem Amós. Que alguém chega para ele e diz, você não era. Aí ele diz, eu não era, mas agora eu sou. Porque Deus me chamou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus pega, Deus transforma, Deus trabalha e tira todas as limitações. Para não ficar tão cansativo. A quarta. Observe. Versículo de número 3 de Êxodo, capítulo de número 4. A quarta marca de um escolhido. Quando Deus fala com Moisés, versículo 13. Aí ele diz assim, ele porém disse, Senhor, envia por tua mão outro. Olha como a NVI diz, mas Moisés replicou, Senhor, manda outro em meu lugar. Essa é a marca de todo escolhido. O escolhido olha e ele diz assim, tem outro melhor. Mais bonito, mais charmoso, canta mais, prega mais, tem mais condição. Só que Deus diz, é você. É você. Eu escolhi você. Aí você diz, Deus, mas eu, Pai. Essa é a marca. Deus escolheu você. Ele não errou o endereço. Ele não errou a pessoa.
Ele escolheu certo. Ele diz: vai à rua direita, entra lá. E lá na casa você vai encontrar um orando. Aleluia. Chega lá, coloca as mãos sobre a cabeça dele. Porque eu escolhi ele para levar o meu nome aos gentios, aos reis. Aleluia. Dessa terra. Nesta noite, irmão, Deus não errou. Foi você. Para nós, só nos resta agora é louvar e te adorar, ó Senhor. Esse foi o sentimento, pastor. Quando eu lia, de acabar de olhar às vezes as limitações, as nossas imperfeições, incapacidades, as nossas lutas, questionamentos, batalha, e depois de você passar com o troféu e chegar e dizer: olha Deus, agora só me resta é te adorar. Só nos resta nesta noite, amados, adorar a Deus juntamente com o pastor Luiz. Que Deus abençoe meu pastor. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor continue sendo esse exemplo que o Senhor é, essa referência aqui em Santo André. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a tua vida vá bem, assim como bem vai a sua alma. Dê uma salva de palmas para Jesus e para o pastor Luiz também. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por essa honra, no nome de Jesus.